Vamos lá então, pessoal, dando continuidade. No vídeo anterior nós falamos sobre as qualificações para o ministério, tá? E agora, nesse segundo vídeo, ainda falando sobre implantação, vamos falar a respeito dos falsos mestres, tá? E falsas doutrinas. Nós estamos passando aí pelo contexto de Tito, tá? Tito, ele é amigo de Paulo, que foi ajudá-lo na implantação de igrejas em Creta, tá? E ele começa falando no capítulo 1 ali a respeito dos deveres dos ministros, tá? Então ele teve ali um trabalho de ajudar a levantar ministros, líderes nas igrejas de Creta. E agora, a partir do verso 10, na verdade, vamos ler apenas o verso 10 e 11, onde ele fala sobre esses falsos mestres, tá? Vamos fazer a leitura, então. Abra comigo aí em Tito, Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, verso 10 e 11, que diz assim: Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Aqui a gente tem uma descrição breve a respeito daqueles que são falsos mestres, aqueles que disseminam falsas doutrinas, tá? Ele traz aqui algumas informações interessantes, né? Como o meu, acho que é a revista atualizada, as palavras que são usadas são um pouco difíceis aqui, mas vamos junto, tá? Olha aqui, ó. Porque existem muitos insubordinados. Insubordinados são pessoas que não seguem uma determinada lei, determinadas regras, tá? Que não estão subordinados a ninguém ou a algum tipo de doutrina específica. Então, são pessoas desobedientes, tá? Ele fala de pauradores, tá? Que são os famosos tagarelas, tá? Que você poderia trazer ali também para um contexto de fofoqueiros, tá? Frívolos está na linha de superficiais, tá? Pessoas que não têm profundidade, tá? Ou não têm relacionamento íntimo com Deus, com Jesus, e por conta disso tornam-se pessoas superficiais, frívolas. Enganadores, isso aí nem precisa dizer nada, né? E especialmente os da circuncisão, tá? Aqui fica muito claro quem são essas pessoas, porque a única religião que circuncidava naquela época era a religião dos judeus, os israelitas. Então provavelmente Tito estava lidando com judeus legalistas que estavam de alguma forma querendo obter ali algo dos cretenses na época, tá? Porque ele fala aqui no 11 o seguinte: é preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância, por riqueza, tá? Então eles queriam de alguma forma se aproveitar dos cretenses, criando ali legalismos, tá? Quando a gente fala ali dos que estão circuncidados, tá? Dentro do cristianismo não existe essa doutrina, né, de circuncidar, não existe nenhuma obrigatoriedade dentro do cristianismo que peça para que todo homem seja circuncidado, tá? Então qualquer ensinamento relacionado a esse assunto, tá, é considerado uma falsa doutrina, tá? Então você imputar doutrina israelita, né, na verdade do povo de Israel, à igreja é errado, tá? Torna-se um fardo, torna-se um peso, e não é dessa forma que nós devemos pregar o evangelho, tá? Sem essa legalidade de que você é cristão, então você tem que obedecer a palavra de Deus. Não, na verdade o processo ele é inverso, tá? Por você ser cristão, você opta por seguir.
Quando você segue por uma obrigação, isso torna-se um peso, um fardo, tá? Isso denota falta de relacionamento com Deus, falta de oração, de busca, um aprofundamento, tá? A partir do momento que você se aprofunda, você se relaciona, você entende as coisas ali, como acontece esse relacionamento com Deus, tá? E como nós interpretamos as Escrituras, isso deixa de ser um fardo. Então você passa a querer seguir a doutrina, tá? A sã doutrina, tá? Determinada pelos apóstolos, determinada por Jesus, que nós seguimos até hoje, tá? Então, se nós formos definir aqui quem são os falsos mestres, as falsas pessoas que ensinam falsas doutrinas nos dias de hoje, tá? Quais seriam os atributos dessa pessoa? São pessoas que fazem fofocas uma das outras, então que fala mal de outras denominações, de outros líderes, são pessoas superficiais, tá? Que demonstram uma religiosidade, né? Apesar de serem assim, circuncidados, até às vezes se gabam, né? de ser legalista, né? E nós cumprimos, nós fazemos, aqueles não fazem, logo aqueles não fazem parte da obra de Deus, não fazem parte de Deus. Então, assim, são palavras fortes, tá? Então, normalmente são pessoas frívolas, são pessoas superficiais, tá? Que são legalistas, tá? E a cereja no topo dessa descrição dos falsos mestres está em obter coisas em troca. Coisas nem sempre como dinheiro, às vezes status, às vezes uma igreja cheia, o fato dele querer se gabar por ter X membros ou por arrecadar X valor em determinadas campanhas, algo que gere status, tá? Hoje nós temos uma luta impiedosa relacionado a cortes nas redes sociais. Então, sei lá, todo pastor tem essa vibe de querer ter um Instagram bombando, de querer ter canal no YouTube para falar torto e direito, né, para ter seguidores, quer os holofotes para si. Então, isso é algo que preocupa muito, tá? Preocupa muito mesmo. Então, vamos lá. Falsos mestres, pessoas que tagarelam, pessoas que fofocam, pessoas superficiais, pessoas legalistas, pessoas que querem coisas em troca, seja riqueza material, seja dinheiro, seja igreja cheia, seja curtidas no Instagram. E para finalizar aqui no verso 16 de 1 Tito, diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, tá? Então, são pessoas que se gabam por conhecer a Deus, se gabam por se relacionar com Deus. No entanto, as obras, as ações que ele faz ali com as próprias mãos não condiz com o discurso que ele dá, ok? Então, muito cuidado. E sempre quando há implantação de novas igrejas, há necessidade de colocar as coisas no plumo, há necessidade de você discutir, ter discussões às vezes calorosas, tá? E quentes, né? Discussões teológicas, a fim de que as coisas se engrenem. Então sempre há essa possibilidade sim do momento da implantação ali, o líder que está à frente, o bispo, o ancião, enfim, ter essa necessidade de discutir e debater com alguns irmãos que estão ali, a fim de que as coisas fiquem preto no branco, tá? Porque só assim a gente consegue chegar a startar algo concreto, tá? Um ministério pé no chão, uma igreja pé no chão, uma igreja firmada na rocha, né, que é Cristo, firmada na palavra, tá? Do contrário, a gente não vai conseguir avançar.